Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Blue Zico e no vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos onde eu mostro as novidades da banca de jornal. E desta vez temos o gibi de número 57 da Turma da Mônica e a revista número 4 das melhores histórias da Mônica. Então se você quer ver esse vídeo e outros conteúdos que eu ainda vou postar aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal e agora bora ver de pertinho todos esses gibis. Então vamos começar com o gibi da Mônica. Mônica 57, chamado Mônica no Controle. Aqui na capa temos a Mônica no céu, ó, aqui o portãozinho escrito céu, com um livrinho, né, com uma auréola, como se ela fosse um anjo, e o Cascão, como se o Cascão estivesse indo pro céu, e a Mônica dizendo que não, ele não vai passar pelo portão. Abrindo a capa, temos aqui o anjinho, parece consertando algum tipo de máquina, e tudo acontecendo no céu, né, como dá pra ver aqui pelas nuvens. E um detalhe interessante dessa edição da Mônica é que aqui no rodapé vem escrito que contém a história Saudade em homenagem ao Ziraldo. Abrindo a revista, temos aqui a história principal, né, Mônica no Controle, uma história envolvendo o anjinho, a Mônica, um outro anjo, uma pessoa que quer ir pro céu. Eu acho que o anjinho teve que sair e esse outro anjo também, e aí a Mônica teve que ficar responsável em cuidar dos portões do céu. E aí o Cascão chega nisso. A Mônica até pergunta: Cascão, você bateu as botas? Tem um portão. Aí a história acaba. Aí temos a história Saudade, né? Que é a história para homenagear o grande cartunista Ziraldo, né? Que infelizmente não está mais entre nós. Então é uma história envolvendo o Maurício de Souza, né? Sentindo essa saudade. E durante a história vai aparecendo uns personagens do Ziraldo. E aqui no fim aparece ele, na lua, que é Flicts. É, gente, a lua é Flicts. Depois temos uma história da Mônica e da Maria Cebolinha chamada A Desenhista. E como dá pra perceber, é uma história envolvendo Maria Cebolinha descobrindo seus dotes artísticos. Depois temos uma historinha do Cebolinha chamada Mais Útil. E aí chegamos nos passatempos. Aí depois temos uma historinha do Bidu chamada Bem Treinado. E uma historinha da Turma do Penadinho chamada Acorda, Zé Vampir. Envolvendo o Frank, né, no caso. Depois temos uma história do Contra chamada Concordo. Onde o pessoal não tava acreditando que ele tava concordando, né, com as coisas. Depois uma história do Chico Bento chamada Câmera de Vigilância, envolvendo Chico Bento, Zé Lelé, Pé de Goiabeira, Inholau. Uma história bem do tipo do Chico Bento mesmo. Até o primo Zeca da cidade aparece. Depois uma história da Mônica chamada A Gente Tinha Combinado, envolvendo a Mônica e a Magali. E por fim, claro, temos a Tirinha. Agora vamos para o gibi do Cebolinha de número 57, O Guardião do Monstro do Pântano. Temos aqui essa capa super interessante, né, do Cebolinha com essa roupa aqui meio viking, meio homem das cavernas. Temos aqui provavelmente o monstro do pântano e o Cebolinha provavelmente é o tal guardião do monstro do pântano. Aqui temos dois urubus vigiando a cena que tá acontecendo, né? Abrindo a revista, temos aqui outros que parecem ser vikings, né? Um caldeirão aqui cozinhando uma comida. Abrindo a revista, temos um começo de história de como termina quase todo o plano infalível do Cebolinha, né? Dele e dos meninos se dando mal. Ele encontra esse homem viking e eles se teletransportam por um portal e encontram outros homens vikings. E o Cebolinha vira um menino viking. E aqui tem um monstro do pântano. Aí o Cebolinha interage com esse monstro, descobre que ele nem é tão monstruoso assim, e ele volta pra realidade dele. Aí ele fala o que tá... Aí ele volta pra realidade dele, fala o que aconteceu e ninguém acredita nele. Depois temos uma história do Cebolinha chamada Como é Bom. Então temos aqui ele mostrando tudo que acontece na imaginação dele, né? Ele fingindo ser cowboy, fingindo ser gladiador, fingindo ser homem das cavernas, fingindo ser astronauta, fingindo viver um romance, fingindo ser uma borboleta, fingindo ser o Charlie Chaplin. E no final era tudo cinema. Depois temos uma história do Bidu chamada Tão Triste, onde o Bidu tá triste. Depois nós temos os passatempos. Depois uma mini história do Cascão e do Cebolinha chamada Penso Mesmo.
Olha, uma história dos Tombanianos, que são os alienígenas do planeta Tomba, chamada Transformação Quanta Confusão. Eles viram os meninos da Turma do Bermudão. E depois eles viram Milena, Chaveco e Cebolinha. Depois eles viram Denise, Bloguinho, Marina. Depois eles viram Dona Pedra, Bidu e Bugu. Depois, Cascão e Cebolinha, Tudo Pra Não Brigar. Onde provavelmente eles fazem de tudo pra não brigar, né? Porque eles estavam numa fase brigando muito e eles não querem mais que isso aconteça. E por último, a Tirinha. Agora vamos para o gibi do Cascão, de número 57, chamado O Relógio Milenar. Onde aqui na capa temos o Cascão na sua versão normal, né? Que a gente conhece. Aqui provavelmente o tal relógio milenar. Aqui o Cebolinha com um traje mais antigo, andando com um pato. A Mônica com traje viking e com um Sansão de pedra. E abrindo a revista, temos aqui Jeremias e Titi também em versões pré-históricas. Por dentro da revista, temos aqui, né, o início, o Cascão com o Cebolinha. O Cascão dizendo sobre esse tal relógio milenar. Cebolinha ri da cara dele, aí ele vai pra casa dele, falar pros pais dele o que aconteceu. Aí anoitece, o relógio toca. E aí quando a família do Cascão acorda, percebe que tem alguma coisa estranha. As pessoas estão com roupas diferentes e costumes diferentes do que é na modernidade, né? Depois, no fim da história, os personagens acabam indo pro futuro. Depois temos uma historinha do bloguinho chamada Conexão. Depois uma história do Cascão chamada Melhor Opção, que é uma história envolvendo o Cascão e o Franjinha. Depois uma historinha do Cascão chamada Inteligência Artificial. Depois uma historinha do Seu Antenor, que é o pai do Cascão e do Cascão, chamada Vitória. Depois nós temos os Passatempos. Depois nós temos uma história do Chaveco chamada Virada de Página, que é do Chaveco e dos outros meninos no clubinho. Aí ele encontra a Denise, a Cascuda. Ó, uma história bem comprida, legal. Depois temos uma história do Cascão chamada O Rei da Tabuada. Começa com o Cascão jogando videogame, depois jogando futebol de botão com a mãe dele. Depois futebol de peteleco, depois volta a jogar videogame, e aí no fim ele tá fazendo tabuada. E claro, temos a Tirinha. Agora vamos para o gibi da Magali de número 57, chamado Magali Sincerona. Onde na capa temos aqui a Magali rindo de um desenho da Mônica. Aqui atrás temos o Cascão cheiroso e o Cebolinha, pelo que parece, perdeu o clubinho dele. Abrindo a revista, temos nada, temos um bolo mordido e um balanço de pneu. Por dentro da revista, temos aqui a história, né? Começa com a Mônica com um laço diferente. Pergunta pra Magali o que ela acha, né? A Magali ali comendo melancia. Depois temos o Cascão falando da bola nova dele. O Cebolinha falando do projeto dele de destruir o clubinho pra construir outro. Depois, os três se reúnem pra falar que a Magali não foi sincera com eles. E decidem fazer um bolo pra ela. Parece que eles estão fazendo planos pra que a Magali seja sincera com eles. Depois temos uma história do Piteco e Beleléu chamada O Acordador. Provavelmente deve ser a história em que o Beleléu, né, que é esse homem aqui das cavernas que sabe fazer engenhocas, descobriu o despertador. Depois nós temos os Passatempos. Depois nós temos uma história do Nimbus chamada Coisa Muito Importante, onde ele usa seus conhecimentos de mágica. Depois temos uma história da Magali chamada Controle, onde provavelmente também ela decide se controlar sobre essa fatia de melancia, né? Tentar não comer. Depois temos uma história da Magali do Mingau chamada Magafada versus Magaogra. A Magali de fada, né? Na visão do Mingau, depois a Magali como ogra, na visão do Mingau. Depois a Magali fada de novo. Depois a Magali normal, depois a Magali ogra, depois a Magali normal de novo, depois a Magali fada, e aí ela termina como fada. E por último temos aqui a Tirinha. Agora a revista do Chico Bento de número 57, chamada Uma Ideia para Salvar o Mundo. Aqui na capa temos o Chico Bento pescando, né? Ele tá muito feliz aqui na capa. E aqui temos uma minhoca de isca, né? Pra pesca. E abrindo a revista, temos um homem colhendo milho e um beija-flor, beijão da flor, né? Abrindo a revista, temos aqui o Chico Bento muito empolgado pra chamar o Zé Lelé pra pescar. Aí chega a Rosinha, aí eles começam a ter ideias de como salvar o mundo. Corta pra eles na sala de aula, né? Cada aluno tendo
a sua ideia de como melhorar o mundo. Aí o Chico Bento fala sobre a ideia dele, que é pescar peixe e devolver ele depois pro rio. E ele começa a falar sobre as ideias dele. Depois temos uma história da Turma da Mata chamada O Creme Milagroso, envolvendo esse macaco aqui que provavelmente tá vendendo esse creme milagroso. Depois uma história do Chico Bento e Zé Lelé chamada Um Bitelo, também envolvendo pesca. Aí o Chico Bento pescando, o Zé Lelé também, só que no fim o Chico Bento pescou um pneu. Aí depois nós temos os Passatempos. Depois uma historinha do Chico Bento chamada Férias. Uma história do Piteco chamada A Era do Fogo, onde ele tá explicando para as crianças das cavernas como que foi criado o fogo. Uma história do Zé Lelé chamada Lista de Compras. Uma história do Chico Bento e da Vó Dita chamada O Esperado Dia. Olha, aparece aqui o Curupira, o Saci Pererê, a Yara, o Boitatá, Mula Sem Cabeça, Lobisomem. É uma história envolvendo o folclore. Ah, olha que legal, todos estão se reunindo para ouvir a história que a Vó Dita vai contar. E aqui temos a tirinha. Agora vamos para a revista da Turma da Mônica de número 57, chamada Olha Lá, o Laço da Milena. Onde aqui na capa temos a Milena segurando um bolo de aniversário e a Mônica segurando o laço da Milena, que tá sendo levada por uma águia, por um gavião. Uma águia ou um gavião? Abrindo a capa, temos aqui um moço voando de asa delta, uma mulher aqui numa loja de doces, né, numa loja de bolo, e o Monicão. Abrindo a revista, temos aqui a Milena e descobrimos que é o aniversário dela, então isso aqui é uma edição de aniversário da Milena, né, então todo mês de junho é aniversário da Milena. E ela perde o laço dela. O Monicão pegou o laço dela. Aí começam a procurar o laço. Perguntam pra Magali, perguntam pra mulher da loja de bolos. Aí pegam um outro laço. Aí descobrem que o laço tá com o gavião / águia. A Mônica começa a voar com o laço. Aí ela cai em cima do bolo. Aí no fim temos a festa de aniversário da Milena. Depois nós temos uma história do Seu Cebola chamada Trator Dinossauro, onde ele se incomoda com o barulho de um brinquedo do Cebolinha. Depois nós temos os Passatempos. Uma história da Dorinha e do Cebolinha chamada Um Novo Ajudante para o Cebolinha, onde o Cebolinha abre uma barraca de seleção de um novo ajudante de planos infalíveis. Então temos aqui o Jotalhão, o astronauta, e aí a Dorinha tá passando por ali. E é basicamente a história envolvendo isso. Depois uma historinha do astronauta chamada Contagem Regressiva. Depois uma história do Franjinha chamada Franjamático, envolvendo Franjinha e o Bidu em uma construção de uma nova invenção, que é esse robô. E depois, a tirinha. Agora vamos para a revista, né, das melhores histórias da Mônica, de número 4. Vou fazer um unboxing aqui com vocês. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês dessa revista é que, diferente das outras edições, ela parece que tá mais desbotada. Eu trouxe aqui pra vocês a parte 2 das melhores histórias, revista que veio com um defeito imperdoável. Vocês podem estar vendo essa história nesse short que eu vou estar deixando aqui. Mas, como vocês podem ver, as cores são muito mais fortes. Olha aqui, o azul é mais forte, o branco não, né, porque o branco é branco. Mas olha essa borda, aqui tá tipo um rosa e aqui é bem vermelho. E aqui também, ó, tá bem desbotado e aqui tá bem vermelho. Não é um problema da minha edição. Tinham duas dessa revista lá na banca que eu fui e as duas estavam idênticas, assim, meio desbotadas. Mas voltando pra essa aqui, que é a número 4, né? Aqui na capa temos a Mônica com um cachecol azul, o Sansão, escrito aqui as melhores histórias da Mônica, né? Estilo bem padrão. Aqui do lado temos o número 4, o fim da Boca da Mônica, né? Que todas as edições juntas vão formar a Boca da Mônica. Aqui na lombada escrito as melhores histórias da Mônica. E aqui atrás mais uma sinopse do que você vai encontrar dentro dessa revista. Por dentro nós vamos começar a ter as histórias, né? Como essa que é a Planeta Terra, Planeta Água, Cuidado, Passeio, Bambolê, Toque Angelical, Mundo do Contrário, O Celular, Não Consigo Dormir, O Nascimento de Jesus, Olhando na Água, O Fã, O Fenômeno da Internet, Gostinho, Fique Parado, Tropa Angelical, Princesa, Muito Parecido, A Sorte, Mantendo a Posição. E nessa revista não temos tirinha. Vou mostrar mais dessa e das outras revistas dessa coleção em um vídeo à parte, onde eu vou fazer a análise dessa coleção das melhores histórias da Mônica. Então fiquem ligadinhos aí no canal, que em breve esse vídeo vai sair aí pra vocês, ok? Bom, gente, esse foi o vídeo.
Espero muito que vocês tenham gostado de ver novamente mais um pouco dessas novidades da banca. Fiquem ligados aqui no canal que vocês sabem que eu sempre tô postando coisa nova. E não se esqueçam que sempre que vocês tiverem alguma coisa pra falar, podem escrever nos comentários que eu sempre tô respondendo vocês, tá bom? Então é com isso que eu deixo vocês. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tchau e até o próximo vídeo.